Olha, quem nos ajuda a analisar os principais pontos do plano de contingência contra o tarifaço anunciado hoje pelo governo é a nossa comentarista Rita Mundim. Boa noite, Rita. Boa noite, Leandro. Rita, o tom político do governo sobre o tarifaço está no caminho certo, Rita, na sua avaliação? Pois é, Leandro, o pacote até surpreendeu, ele foi mais positivo do que se esperava. Então, se você tem um pacote técnico mais parrudo, que está realmente socorrendo aquelas empresas que estão necessitando, porque não houve diplomacia suficiente para ampliar as isenções, era hora de termos adotado, no lançamento, um tom mais técnico. E um tom técnico no sentido, inclusive, de abrir espaço para falar, olha, isso aqui é um auxílio temporário enquanto as negociações seguem. Mas, de novo, politicamente, é como se não houvesse mais essa vontade política e diplomática de conversar com os Estados Unidos de imediato, mas sim de socorrer. E isso é um extintor de incêndio. Nós não podemos abrir mão de mercados do tamanho do mercado americano, da maior economia do mundo, mas o tom político e geopolítico é de que, olha, vamos socorrer aqui e vamos abrir novos mercados, vamos procurar os BRICS. E isso não é um passe de mágica, não é assim que as coisas funcionam. E a gente vê setores amplamente afetados, como é o caso do café, das madeiras, pescado. Então, são setores, por exemplo, no caso do café, o Brasil é o maior produtor de café do mundo e exporta, esse café é exportado, grande parte dele para os Estados Unidos. Então, estima-se aí uma perda de 1,9 bilhão de dólares. Só Minas Gerais, porque Minas Gerais produz praticamente metade do café que é produzido no Brasil. E metade desse café é produzido por cooperativas, cerca de 53%. Minas Gerais entrega cerca de 60% do total da produção brasileira. E eu quero abrir aqui um parênteses para fazer uma ressalva positiva e uma crítica ao programa, que é necessário saber como que esse dinheiro, como que esse recurso vai ajudar o pequeno e o médio, porque muitas vezes o pequeno e o médio, ele entrega a sua produção, ele vende sua produção para uma empresa exportadora. Essa será contemplada, mas quem garante que o pequeno e o médio que vendem para uma empresa exportadora serão contemplados? E aí eu abro um parênteses de elogio daquilo que eu acredito muito, que é o modelo cooperativo, que é muito aderente a essas necessidades do século XXI, um século tão cheio de riscos, de incertezas. As cooperativas de crédito, elas congregam tanto o pequeno, quanto o médio, quanto o grande. Então, nesse caso, há uma certa proteção por termos dentro das cooperativas o pequeno, o médio, o grande tratados da mesma forma. E aí fica mais fácil e fica mais transparente a chegada do recurso para o pequeno e para o médio. Mas é preciso lembrar que nem todos são cooperados. Isso aí ajuda muito no café, ajuda muito as cooperativas de produção, por exemplo, de mel, mas nem todos são cooperados e associados a esse modelo que é tão positivo para esse século tão maluco. Agora, Rita, tem faltado habilidade diplomática para a gestão do presidente Lula lidar com o tarifaço? Tem sobrado discurso político, porque quando você vê no anúncio do plano, se não me engano foi a Gleisi Hoffmann que ela falou que houve chantagem e injustiça. A injustiça até foi tecnicamente justificada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele tem razão quando ele diz que nós não poderíamos ter sido taxados em 50% em função do nosso fluxo, da nossa corrente de comércio com os Estados Unidos, porque nós compramos mais deles do que vendemos. Além disso, segundo Alckmin na fala dele, 10 dos produtos americanos mais importados por nós brasileiros, 8 dos 10, 8 têm alíquota zero. Então ele fez uma argumentação
técnica, mas aí é necessário, além da técnica, a vontade política e diplomática de ter um alinhamento mais próximo do que das democracias ocidentais. E aí, de novo, aí vem a chantagem. A chantagem, ela pode ser explicitada pela, no caso dos discursos, pela ação da família Bolsonaro. Eu acho que é superestimar demais a capacidade do Eduardo Bolsonaro em fazer a cabeça de um Trump, de um Rubio, né? O que tem acontecido é que na visão dos americanos, eu já disse isso aqui várias vezes, na visão dos americanos nós estamos nos aproximando, né, mais de um modelo venezuelano do que de um modelo de democracia, digamos assim, americana, ou dos países, das democracias ocidentais que compõem lá a OTAN. Essa crítica, inclusive, foi feita pela revista The Economist antes do BRICS, aqui no Brasil, que o presidente Lula estava se afastando das democracias ocidentais, estava perdendo, né, popularidade lá fora e aqui dentro. E aí, a partir do BRICS, a partir do tarifaço, é como se uma coisa alimentasse a outra. O BRICS alimenta a postura do nosso presidente em, ser o líder, o porta-voz desse novo alinhamento que respeita o multilateralismo. Mas que multilateralismo é esse que nem a OMC está funcionando? Então, o que está havendo é que nós tivemos, no decorrer dos últimos anos, um acirramento de uma nova Guerra Fria que ficou quente, né? Porque virou uma guerra comercial, com um confronto comercial entre Estados Unidos e China, um confronto real entre Estados Unidos e Rússia, com sanções impostas pelos Estados Unidos, pelos europeus, por causa da guerra na Ucrânia, e virou, como eu falo para você, Leandro, virou uma sopa de letrinha. E sobrou para nós que estamos dentro do BRICS, que temos a Dilma Rousseff como presidente do banco do BRICS e que temos o nosso presidente como porta-voz de uma nova moeda para fazer frente ao dólar. Então, junta-se isso tudo a um acirramento cada vez maior desse pensamento americano, de que o Brasil está se distanciando das democracias ocidentais e se alinhando à China, à Rússia, né, aos BRICS, que, na minha opinião, é um amontoado de países. Não existem critérios, objetivos comuns, não tem nada. Tem que nascer essa força do BRICS. E não existe nada no papel. Ao passo que essas empresas que estão sofrendo com essas sanções de 50% lutaram muito para abrir o mercado americano. Ou seja, faltou uma sinalização do governo brasileiro com os Estados Unidos lá atrás para garantir, para manter uma relação boa com o comércio aqui no Brasil. Para garantir os 10%, né, Leandro? Quando saiu o primeiro tarifaço em 2 de abril, a nossa alíquota era 10%. Depois do BRICS, passou para 50%. E esse acirramento virou um discurso político, geopolítico, ao invés de entrarmos no tema do comercial e da diplomacia para resolver problemas comerciais. Aí a conversa começou a ser imperialismo, soberania, misturou tudo. E as empresas brasileiras vão pagar o pato, aquelas que não conseguirem ter uma melhoria nessa taxa que realmente inviabiliza o mercado americano. O maior mercado consumidor do mundo e o maior mercado investidor do planeta. Então, nós estamos perdendo o lugar de colocar as nossas mercadorias, estamos, talvez, deixando de ter o americano como investidor no Brasil, gerando, de novo, uma insegurança jurídica.